país. Olá! Assembleias legislativas de todo o país foram chamadas a Minas Gerais no movimento que se fortalece em torno da renegociação das dívidas de 23 estados com o governo federal. Autoridades presentes ao debate público, promovido agora em fevereiro em Belo Horizonte, dizem que atenderam mais que a um convite para a discussão da dívida e aplaudem o que chamam de grande convocação feita por parlamentares mineiros. Os estados alegam que os contratos fechados em outra realidade arrocham as contas públicas. Querem de volta a capacidade de investimento que os juros da dívida consomem ano a ano, sendo que o saldo devedor não para de aumentar. Em Minas Gerais, 13% da receita são para pagar a União, ou seja, cerca de 4 bilhões de reais todo ano, só para os serviços da dívida. Nós vamos conversar neste programa sobre a repercussão do debate público promovido pela Assembleia. Nossos convidados são representantes da Comissão Especial da Dívida Pública. O presidente da comissão, o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, que também é integrante da Comissão de Saúde. Médico, está no 6º mandato na Assembleia de Minas. Já foi secretário de Estado da Saúde, superintendente do INCRA em Minas Gerais e assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República. O relator da comissão, o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, que é também líder do bloco Transparência e Resultado, além de integrante da Comissão de Administração Pública. Está no 5º mandato na Assembleia, onde foi relator da Constituinte Estadual em 89. Advogado, foi ainda prefeito de Governador Valadares por 2 mandatos e subsecretário de Estado de Desenvolvimento Regional e de Transportes e Obras Públicas. Temos também a presença do deputado Zé Maia, do PSDB, que é também presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e integrante da Comissão de Segurança Pública. Advogado, contador, empresário, exerce o 3º mandato na Assembleia Legislativa. E o deputado Carlinhos Moura, do PCdoB, que ainda é integrante das comissões de Participação Popular e de Educação, Ciência e Tecnologia. Exerce o 2º mandato consecutivo como deputado estadual. Advogado e jornalista, já foi vereador em Contagem. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta. É o Assembleia Debate, que começa agora. Bom, nós vamos começar o programa com uma reportagem do Alexandre Campelo mostrando o processo histórico de endividamento dos estados. Os estados sempre se utilizaram do endividamento como mecanismo para complementar os recursos necessários ao pagamento das despesas. Isso era feito por meio da emissão de títulos no mercado financeiro. Com a implantação do Plano Real em 1994, o governo federal promoveu um ajuste nas contas públicas, restringiu a emissão de títulos pelos governos estaduais e realizou uma ampla negociação das dívidas dos estados. Este economista, que foi subsecretário da Fazenda no governo Itamar Franco, explica como foi constituída a dívida pública de Minas Gerais. O estoque da dívida estadual foi formado por uma parte de dívida de títulos que o Estado tinha, mais alguns empréstimos bancários e mais um empréstimo que foi feito com o governo federal para o ajuste do sistema financeiro mineiro. O acordo da dívida com a União foi firmado em 1998. Minas Gerais refinanciou 14 bilhões de reais, com prazo de quitação de 30 anos. O montante seria corrigido com base no IGPDI, mais 7,5% de juros ao ano. Nos últimos 14 anos, o Estado pagou cerca de 21 bilhões de reais. E, atualmente, o total da dívida está próximo de 70 bilhões de reais. Para pagar a dívida, o Estado compromete cerca de 13% da receita, o que equivale a 4 bilhões de reais por ano. Uma comissão especial criada pela Assembleia em novembro do ano passado estuda propostas para a renegociação da dívida de Minas. Os deputados querem mobilizar os outros estados para pressionar a renegociação com o governo federal. O primeiro passo é o debate público com os representantes
antes do Supremo. O principal argumento dos estados para a renegociação das dívidas é o fato de que os empréstimos não oferecem qualquer risco de inadimplência. As parcelas mensais são descontadas pela União do Fundo de Participação dos Estados, antes do repasse aos governos estaduais. Esse baixo risco, mais a cobrança de juros sobre juros, levaram o deputado Délio Malheiros a entrar com ação popular na Justiça Federal pedindo a revisão da dívida. Nós pedimos uma revisão total dessa dívida do Estado com a União em razão da cobrança de parcelas ilegais no cômputo dessa dívida. Mas na avaliação da Comissão Especial da Dívida Pública, é preciso fazer muito mais para que os estados possam recuperar a capacidade de investimento nas áreas de saúde, educação e segurança. Não é possível nós aceitarmos que os estados brasileiros, portanto o povo brasileiro, pague esta conta às custas da saúde, da educação, da segurança pública, do desenvolvimento, enfim, da construção da cidadania. O debate público sobre a dívida com a União, promovido pelo Parlamento Mineiro, terminou com a assinatura de um documento por representantes das Assembleias Legislativas de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Entre as propostas do documento, a substituição do índice de correção da dívida pelo IPCA retroativamente à data de assinatura dos contratos e a redução do percentual máximo de comprometimento da receita líquida dos estados. Vamos então passar ao nosso debate, primeiramente agradecendo a presença de todos e começando pelo senhor deputado Adelmo Carneiro Leão, que é o presidente dessa Comissão Especial da Dívida Pública da nossa Assembleia de Minas. O senhor está otimista quanto a esse grande movimento que está se formando? Vamos conseguir renegociar os pontos desses contratos? Eu estou otimista, meu otimismo é militante. Eu acredito que nós temos que fazer o presente o senhor da história, inclusive poder controlar o passado, porque o que está determinando hoje a nossa situação, impondo sacrifícios a nós brasileiros em todos os estados, inclusive aqueles que não devem, o que está impondo é um passado que foi conduzido de maneira equivocada, com imensas distorções. O que foi colocado aqui na imagem, que foi colocado aqui na reflexão inicial pelos economistas, não é a inteira verdade do passado. A dívida que nós estamos pagando hoje, ela tem repercussões de um passado mal administrado, mal conduzido. O que o Estado de Minas Gerais e outros estados brasileiros assumiu e assumiram enquanto dívida, foram de títulos, sim, de empréstimos feitos, sim, mas também de papéis podres, de assumir dívidas de bancos que foram pessimamente administrados. Para você ter uma ideia, o nosso Benji foi vendido, depois de saneado, por R$1 bilhão. Mas o custo do saneamento, ou seja, de empréstimos que não foram pagos, de negócios mal feitos, foi da ordem de R$5 bilhões. E nós estamos pagando essa conta. Eu não posso dizer, não posso admitir que o presente seja tão sacrificado, e como está na reportagem, o que nós vimos é que o que nós estamos pagando não é suficiente para a rolagem da dívida, ou seja, ela está aumentando cada vez mais, o que coloca o futuro nosso numa situação muito mais grave. Eu posso dizer hoje que se nós não negociarmos, nós não repactuarmos esta dívida, Helena, nós vamos chegar, não sei se daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, à condição que está a Grécia hoje. Nós seremos no amanhã os gregos de hoje. Ou seja, todo o sistema financeiro, o FMI, ou seja, quem estiver governando o sistema financeiro, impondo sobre nós as condições de restringir direitos conquistados historicamente, como está acontecendo na Grécia, poderá acontecer na Espanha, na Itália e mesmo na Alemanha, que está colocando agora numa condição um pouco melhor. Isso tem que ser modificado. É consenso entre nós todos que é preciso fazer a repactuação da dívida, mas não há consenso entre nós do ponto de vista que nós temos que ir a fundo investigar a origem dessa dívida, porque eu sinto que o povo brasileiro, mesmo renegociando essa dívida, não pode ser sacrificado às custas dos erros do passado. Ok, deputado Adelmo, muito obrigado pelas suas palavras iniciais.
Este é o segundo bloco do nosso programa sobre o movimento pela renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente Diniz Pinheiro disse durante o debate público sobre o tema, promovido pela Assembleia de Minas, que o Brasil tem estados em situação de calamidade e uma federação fantasiosa e capenga. Foi a definição dele para o cenário de dívidas consideradas impagáveis. Vamos agora ouvir outros presidentes de assembleias sobre a situação Brasil afora. Nós começamos na renegociação contratual com o governo federal com 18 bilhões. Já pagamos quase 4 vezes o valor do principal e devemos hoje 56 bilhões. Nosso serviço da dívida é de 4,6 bilhões ao ano. O que nós queremos e nós achamos é que o país vive uma nova realidade. Quando a dívida foi renegociada, foi benéfica, ajudou os estados. Foi uma dívida que permitiu que os estados tivessem uma adequação econômica. Hoje a realidade é outra. Tem 12 anos que nós pagamos a dívida com juros, com todos os acréscimos. Nós estamos fazendo esse dever de casa há 12 anos. Portanto, o Espírito Santo hoje tem 3.600 bi de dívida, que é um absurdo, porque o tanto que nós já pagamos para ter ainda um débito de 3.600 para um estado pequeno como o nosso, é uma vergonha e um desrespeito. Enfim, passar por cima, principalmente das políticas públicas prioritárias, que são as sociais. O Acre, ele é pequeno, é pobre, então deve pouco, né? Então, nossa dívida lá está hoje em 1,5 bilhão, né? E que também, claro, lá na frente vai crescer muito isso aí, né? Mas não é uma dívida tão grande igual aos outros estados, mas comparando o nosso estado, que é pequeno, quer dizer, aí torna-se grande. Vão ter mais 4 reuniões, que por cada região, tá entendendo? É uma reunião, e eu acho que a partir daí a gente começa a encontrar o caminho. Há uma mobilização muito grande em todo o país por pagar o piso nacional do magistério, nós não conseguimos. Há uma mobilização da área de segurança e há uma carência grande de obras, de infraestrutura no nosso estado, com todo o desenvolvimento que vem acontecendo. E essa dívida que nós pagamos hoje, que compromete 13% de tudo que nós arrecadamos, engessa o momento atual. Até porque, lá na década de 90, foi uma maravilha a renegociação que foi feita para aqueles parâmetros, para a dívida que tinha e os juros operados naquela ocasião. Nos dias de hoje, a diminuição do juro, das correções, fez com que nós tenhamos, pagando uma dívida com a própria União, que é nosso ente federado maior, com o maior juro praticado em qualquer negociação existente no país. Bom, vamos retornar então ao nosso debate. Os estados estão todos no mesmo barco? Claro, os estados estão todos no mesmo barco, inclusive os que não devem, como é o caso do Distrito Federal e Tocantins, porque fazem parte de uma república federativa. E mais, os estados e a União estão no mesmo barco. Os estados, a União, os municípios. E estas relações devem ser republicanas também. Republicanas no sentido de serem respeitosas e de, em sendo relações de Estado, criar condições para que haja o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação enquanto república. Por isso que também não é possível colocar a análise agora num contraponto. De repente nós vamos fazer uma negociação ótima para os estados e colocar sobre os ombros da União o que os estados praticaram no passado do ponto de vista do endividamento. Eu estou plenamente de acordo, eu acho que aí há também um consenso de que não é aceitável a relação da União, não é relação de governo, porque esta dívida não foi formada pelo governo atual, o governo é o que está conduzindo os destinos da nação nesse momento. Então não é nem do governo local de Minas, nem do governo federal, mas eles são responsáveis pela estruturação do Estado. E essas relações devem ser relações saudáveis. E eu estou plenamente de acordo que elas não são saudáveis, que no momento que nós estamos avaliando a questão é que a União estabelece uma relação de agiotagem com os estados, que precisa ser revisto, e precisa ser revisto no sentido de diálogo. O Zé Maia está dizendo assim, a União não mexeu até o presente, o governo nacional não se mobilizou até o presente não sinalizou momento. Diante desse movimento. Está numa situação de conforto. Na realidade, também não foi provocada até o presente momento. Até o presente momento, nós estamos discutindo a questão do nosso diagnóstico. E aí tem que fazer autocrítica.
Porque está dizendo o seguinte, a negociação foi muito boa para o passado. Realmente ela teve um efeito muito bom para o passado. Mas não dá para também dizer que a negociação ela consolidou e acabou no passado. A negociação que foi feita no passado está contaminando o presente e está inviabilizando o futuro. É isso que tem que colocar e o pessoal tem que acolher isso com humildade. Porque também diz assim, olha, nós não podemos tratar de partidos, de ideologias, de nada, mas também apagar o passado para dizer que agora a responsabilidade é do governo federal e é que nós temos que juntar todos para ser contra o governo federal. A responsabilidade é do que foi feito no passado e que tem que ser consertado no presente. E nós temos que chamar o governo federal, e aí sim eu tenho que dizer. Eu já vi manifestação da presidenta Dilma, eu já vi manifestação espontânea do ministro da Fazenda, do Guido Mantega, e eu já vi manifestações de muitos outros parlamentares federais, de autoridades importantes desse país, nesse consenso que nós estamos estabelecendo. É preciso refazer essa dívida, mas não vamos lá julgar sobre os ombros do governo federal como se ele agora fosse o responsável por tudo e todas as soluções. E o Carlinhos colocou uma questão que é fundamental. Foram tão submissos à ordem do sistema financeiro internacional, tão subservientes ao FMI da época, porque foi o FMI que ditou os acordos, que fizeram um acordo tão absurdo que engessou a possibilidade de nós mudarmos.